Salve rapaziada, Joseph aqui. Mano, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a teoria da relatividade de Einstein, que não é só de Einstein, também teve outras pessoas que trabalharam nisso. No vídeo de hoje a colaborativa aí é Joseph e Rafaela. Vamos estar falando sobre a teoria da relatividade e vem comigo. Próximo ao final do século XIX, os cientistas acreditavam estar perto de uma descrição completa do universo. Imaginavam que o espaço era preenchido por um meio contínuo chamado éter. Raios luminosos e sinais de rádio eram ondas nesse éter, assim como o som são ondas de pressão no ar. Para se chegar a uma teoria completa, só faltava haver medições cuidadosas das propriedades elásticas do éter. No fim do século, começavam a surgir discrepâncias na ideia de um éter onipresente. Esperava-se que a luz viajasse a uma velocidade fixa através do éter, mas que, ao viajarmos no éter na mesma direção que a luz, a velocidade parecesse menor, e na direção oposta à luz, a velocidade da luz parecesse maior. Entretanto, em um artigo escrito em junho de 1905, Einstein disse que se o observador não pudesse detectar se estava ou não se movendo pelo espaço, o conceito de éter seria superfluo. Em vez disso, ele resolveu partir do postulado de que as leis das ciências deveriam parecer as mesmas para todos os observadores se movendo livremente. Em particular, todos deveriam calcular a mesma velocidade para a luz, independente da rapidez com que se movessem. Para tal, foi necessário abandonar a ideia de que havia uma grandeza-tempo para todos os observadores. Isso foi confirmado por uma série de experimentos, incluindo um em que 2 relógios atômicos foram colocados em aviões voando em direções opostas ao redor do mundo, e ao regressar mostraram tempos ligeiramente diferentes. Tal experimento pode sugerir que se alguém quiser viver mais tempo, deve se manter sempre viajando para leste, de modo que a velocidade do avião seja acrescentada à rotação da Terra. Contudo, o ganho de uma minúscula fração de segundo na vida da pessoa seria mais do que anulado pela ingestão da comida servida pelas companhias aéreas. A velocidade da luz, independente do movimento do observador, é a mesma direção em todas. Em vez disso, cada pessoa teria seu próprio tempo. Os tempos de 2 observadores iriam corresponder se eles estivessem em repouso em relação um ao outro, mas não se estivessem se movendo. Muita gente achou isso um conceito perturbador. Acaso significaria que tudo era relativo e que não haveriam padrões morais absolutos? O incômodo continuou ao longo das décadas de 1920 e 1930. Quando Einstein recebeu o Prêmio Nobel em 1921, a nomeação foi por um trabalho importante, porém comparativamente menor, também realizado em 1905. Não houve sequer menção à relatividade, que era considerada na época controversa demais. Todavia, a teoria da relatividade é hoje completamente aceita pela comunidade científica e suas previsões já foram verificadas em incontáveis aplicações. Porém, até o momento, a teoria ainda não se mostrava compatível com a lei da gravitação de Newton. Einstein notou que havia uma relação entre a aceleração e o campo gravitacional, como podemos relacionar com uma pessoa em um elevador, por exemplo, já que se torna impossível, de dentro dele, dizer se ele está em repouso no campo gravitacional da Terra ou se está em aceleração em um espaço livre. Foi então que Einstein passou a associar o fenômeno da gravidade com uma alteração na geometria do espaço, uma curvatura em seu formato.
Grandes massas são capazes de distorcer o espaço e, consequentemente, o tempo. Uma vez que a luz se propaga pelo espaço, sendo ele curvo, ela demorará tempos diferentes para observadores que se encontrem em regiões com diferentes acelerações gravitacionais. Esses princípios levaram Einstein à teoria da relatividade geral. Apesar de ser chamada de teoria, diversas observações experimentais já constataram a validade da teoria da relatividade. Um dos experimentos mais recorrentes é o fenômeno da lente gravitacional. Quando a luz se propaga em regiões do espaço altamente distorcidas por grandes massas, seu caminho é curvado. Dessa forma, é possível que as imagens de algumas estrelas apareçam repetidas ou ainda borradas nas imagens feitas por telescópios e radiotelescópios. A descoberta desse fenômeno tornou possível, nos últimos anos, a correção dessas imagens. A descoberta desse fenômeno tornou possível, nos últimos anos, a correção dessas imagens. Um buraco de minhoca é uma curta passagem no espaço-tempo que conecta diretamente dois universos ou duas regiões distantes, dentro do mesmo universo, também conhecido como ponte de Einstein-Rosen. De acordo com a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, o espaço-tempo é curvo, entre aspas. Embora não exista evidência direta da existência de buracos de minhoca, um contínuo espaço-temporal contendo tais entidades costuma ser considerado válido pela relatividade geral. Não uma entidade que pensa e age, mas a lei física com a qual se pode barganhar tão pouco quanto o próprio destino. Deus é o tempo.